Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Comemoramos hoje a festa de Santa Rita de Cássia. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 15, versículos 9 a 11. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Nosso Senhor hoje nos lembra novamente que o amamos se cumprimos os seus mandamentos. E diz que Ele mesmo os cumpriu. E depois diz que Ele nos aconselha isso, como bom Pai, para que a nossa alegria seja plena, a maior que possa existir. Ou seja, os mandamentos são o caminho para a felicidade plena, para a felicidade maior que possa existir. Como hoje é a festa de Santa Rita de Cássia, gostaria que vocês conhecessem a sua vida, pois é uma santa muito especial que viveu a maior parte do tempo como uma mãe de família e, com a sua fé e o seu amor a Deus, conseguiu graças extraordinárias e, por isso, é conhecida como padroeira das causas impossíveis. O vídeo que passarei é de um rapaz amigo meu e, como é um pouco longo, o veremos hoje e na homilia de amanhã. Vejamos. Santa Rita de Cássia é uma daquelas grandes padroeiras que todo mundo já fez alguma novena para ela, já viu uma imagem dela que é a religiosa que tem na testa uma marca que é de um dos espinhos da coroa de Cristo, e eu vou explicar isso hoje. E, enfim, todo mundo já fez ali alguma oração, alguma novena, mas quando se trata de conhecer a biografia dela, é algo muito mais raro. E eu prometi fazer esse vídeo em agradecimento por um determinado favor que ela me obteve. Ela nasceu na Itália, na região da Úmbria, em 1381. 1381 é o período de apogeu do humanismo e ali de preparação e nascimento da Renascença. Esse contexto histórico, sobretudo na Itália, significou o quê? Uma inversão do eixo em torno do qual a vida do homem ocidental e cristão gravitava. Na Idade Média, esse eixo estava em relação a Deus e para com a Igreja, ou seja, um ideal transcendente de conhecer, servir e amar a Deus nessa terra para gozar a felicidade no céu. A partir do humanismo e da Renascença, se colocou o homem como centro e medida de todas as coisas e a concepção da felicidade como sendo possível, uma felicidade plena, absoluta e completa nessa terra. E a Itália era o grande palco dessa mudança, e é nesse contexto que nós temos ali numa vilazinha pobre, um casal de pessoas já numa idade um pouco mais avançada, que não tinha filhos. E outrora, como os patriarcas suplicavam a Deus que enviasse uma criança. E depois de muitas orações, nasceu uma menina que eles deram o nome de Margherita, que nós conhecemos como Rita, que desde a mais tenra infância mostrou sinais de uma especial predileção por Deus. Tanto que, por exemplo, haviam pequenas abelhinhas que, sem machucar, sem assustar, sem ferir, voavam em torno dela já quando criança, como se fosse uma flor, mostrando o perfume da virtude que emanava daquela alma tão precoce. E Rita, então, ela já tinha decidido consagrar a sua virgindade a Deus para servi-lo com plena liberdade. Só que quando ela tinha 12 anos, sem ter feito nenhum voto, os pais se opuseram a isso, porque temiam pelo futuro da família e futuro dela, e como na esmagadora maioria das civilizações ao longo da esmagadora maioria da história humana, os pais decidiram o casamento dos filhos, no caso de Rita, e arranjaram então um rapaz chamado Paulo Ferdinando. Rita rezou e Deus lhe manifestou que de fato ela deveria passar por aquele matrimônio, que iria ser uma grande cruz. Que ela se casou então com Paulo Ferdinando, ela mostrou todas as formas de paciência, bom exemplo, compreensão, e o marido se mostrou um homem mundano, que era agressivo, e depois de violência psicológica começou inclusive a bater nela.
A igreja sabe, conforme nosso Senhor Jesus Cristo, que o casamento é indissolúvel, só se dissolve com a morte. Só que quando o convívio entre os esposos fica insuportável, ninguém é obrigado a aguentar isso. Então a igreja aceita como um mal necessário, mas para evitar um mal maior, o desquite, que é a separação de corpos. Num contexto desses, é perfeitamente compreensível que ela simplesmente fosse embora e vivesse então na doce liberdade do celibato. Só que ela, como amor à cruz e desejando salvar aquela alma, aceitou esse sofrimento oferecendo a Deus como penitência e pedindo a conversão do marido. Repito, isso é algo extraordinário, mas depois assim, de 12 anos de sofrimentos enormes, morais e psicológicos, o marido dela realmente teve uma emenda de vida, se confessou, começou a praticar os mandamentos. Depois disso nascem os filhos, são gêmeos, e quando os gêmeos então tinham 2 anos de idade, eis que Paulo Ferdinando, que tinha acumulado inimigos, porque ele não era só ruim com a esposa, era ruim com todo mundo, foi assassinado. 2 anos depois de uma vida espiritual básica. Santa Rita, ela não quis procurar punição contra os assassinos, mas ofereceu tudo aquilo em sufrágio pela alma do marido, que tempo depois ela viu no purgatório. Mas pelo menos tinham os filhos. Foram crescendo e quando atingiram 14 anos, alguma pessoa contou para eles que o pai tinha sido assassinado, coisa que Santa Rita não tinha explicado, e tinha inclusive apontado quem que era o assassino. E aí os 2 rapazes já fizeram o propósito vendetta, vamos matar aquele homem e vingar a morte do nosso pai. É um desejo exagerado de uma punição. E Santa Rita, ela implorou a Deus que convertesse o coração dos filhos ou que então chamasse eles a si antes que eles se tornassem assassinos. E de fato os 2 caíram gravemente doentes e no leito de morte eles receberam o sacramento, se arrependeram, deram sinais de verdadeira salvação e morreram ambos aos 14 anos. Que lição nós podemos tirar de hoje? É bonito ver como um santo arranca graças extraordinárias de Deus, como a conversão do seu marido e a salvação dele e dos seus filhos. Procuremos imitar Santa Rita, sabendo rezar com muita fé e crescendo na santidade para ter moral para arrancar graças muito especiais de Deus. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.